seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Conhecendo a gnose. As Três Montanhas. Samael Alveor. Teosofia. Capítulo 4. Sem me ufanar, de modo algum, com tão delicadas e múltiplas inquietudes de tipo filosófico e metafísico, confesso, francamente e com toda sinceridade, que ainda não havia chegado às 16 primaveras da minha atual existência, quando já me encontrava enfrascado em muitas matérias de enxundioso conteúdo. Com ânsias infinitas, propus-me analisar detalhadamente os problemas do espírito à luz da ciência moderna. Muito interessantes me pareceram, naquela época, os experimentos científicos do físico inglês William Crookes, descobridor insigne da matéria em estado radiante e do talho, ilustre membro da Real Sociedade Britânica. Sensacionais pareceram-me as famosas materializações do espectro de Kate King em pleno laboratório, tema exposto por Crookes em sua Medida da Força Psíquica. Excelentes, excepcionais, maravilhosos me pareceram muitos temas sagrados da antiguidade, tais como a serpente do paraíso, a burra de Balaão, as palavras da esfinge, as vozes misteriosas das estátuas de Menão ao romper o dia, o terrível Menetessel Fares do festim de Baltazar, o serafim de Teran, pai de Abraão, os oráculos de Delfos, os betilos ou pedras falantes do destino, os menires oscilantes e mágicos dos druidas, as vozes enigmáticas de todos os sangrentos sacrifícios necromantes, origem autêntica de toda a tragédia clássica, cujas revelações indiscretas em Prometeu, as Coéforas e as Eumênides, custaram a vida ao iniciado Ésquilo, as palavras de Tiresias, o adivinho evocado por Ulisses na Odisseia, a margem da cova repleta com o sangue do cordeiro negro propiciatório, as vozes secretas que Alarico ouvia, mandando-lhe destruir a Roma pecadora, e as que a donzela de Orleans ouvia também para que exterminasse os ingleses, etc., etc., etc. Ensinado em boas maneiras e sem ensaiar-me na oratória para recitar em público, aos 16 anos de idade proferia conferências na Sociedade Teosófica. O diploma teosofista o recebi das mãos de Ginarajadasa, ilustre presidente daquela augusta sociedade, que em boa hora conheci pessoalmente. Seguro de mim mesmo e meu caráter, estava, então, muito bem informado sobre os estranhos e misteriosos golpes de Rochester, os clássicos fenômenos psíquicos da Granja do Zed, onde nasceu a própria Sociedade Teosófica. Tinha acumulado muitos dados relacionados com aqueles trípodes evocadores das pitonisas dos antigos tempos. Sabia de casas encantadas e de aparições post-mortem, e conhecia a fundo todos os fenômenos telepáticos. Inquestionavelmente, com tantos dados metafísicos em minha pobre mente acumulados, havia-me convertido num erudito muito exigente. No entanto, quis, muito sinceramente, formar o coração com o bom critério teosofista e por isso me engolosinei com as obras que encontrei na rica biblioteca. Fonte inesgotável de sabedoria divinal descobri, com assombro místico, nas volumosas páginas de A Doutrina Secreta, obra extraordinária da venerável grande mestra Helena Petrovna Blavatsky, a sublime mártir do século XIX. Vejamos, agora, as seguintes notas, por certo muito interessantes. 1885. Em seu diário, o coronel Olcott anota no dia 9 de janeiro. HPB recebeu do mestre M o plano para sua doutrina secreta. É excelente. Oakley e eu tentamos fazê-lo na noite passada, porém este é muito melhor. A conspiração do matrimônio Colombi obrigou HPB a deixar adiar e a viajar para a Europa em março. HPB levou consigo o precioso manuscrito. Quando me preparava para subir no barco, Subbarrow recomendou-me que escrevesse a doutrina secreta e que lhe fosse mandado semanalmente o escrito. Eu lhe prometi e o farei, já que ele vai juntar notas e comentários e depois, a Sociedade Teosófica a publicará. Foi nesse ano que o mestre KH escreveu: quando a doutrina secreta esteja pronta, será uma tríplice produção de M, Upazica e minha. É evidente que tais notas nos convidam à meditação, entretanto, é ostensível que a venerável mestra interpretou os ensinamentos, adaptando-os à época. Esgotados os teóricos estudos de tipo teosófico, pratiquei com intensidade Raya Yoga, Bhakti Jnana Yoga, Karma Yoga, etc., etc., etc.
Múltiplos benefícios psíquicos obtive com as yogas práticas preconizadas por essa veneranda instituição. Como a meritíssima mestra HPB considerou sempre a Hatha Yoga como algo demasiado inferior, é-me dado manifestar que jamais me interessei por tal ramo da yoga indostânica. Muito mais tarde no tempo fui convidado para uma grande assembleia da venerável Grande Loja Branca onde, em plena agora, qualificou-se a Hatha Yoga como autêntica magia negra. A Fraternidade Rosa Cruz. Capítulo 5. 18 primaveras de adolescente já tinha no caminho de minha atual reencarnação, quando me foi concedida a alta honra de ingressar na Escola Rosa Cruz Antiga, instituição benemérita, em boa hora fundada pelo excelentíssimo Sr. Dr. Arnold Krumheller, médico-coronel do glorioso Exército Mexicano, veterano ilustre da Revolução Mexicana, insigne catedrático da Universidade de Medicina de Berlim, Alemanha, notável cientista, extraordinário poliglota. Impetuoso rapaz, apresentei-me com certa altivez àquela aula lucis então regida por um ilustre cavalheiro de esclarecida inteligência e sem entrar em muitas delongas, pelos ares confesso francamente e sem rodeios que comecei discutindo e concluí estudando. Apoiar-me na parede, localizar-me no canto da sala, arroubado em êxtase, depois de tudo, pareceu-me melhor. Folgo em dizer, em grande forma e sem muita prosopopeia, que impregnado de muitas intrincadas teorias de enxundioso conteúdo só anelava com ânsias infinitas, encontrar meu antigo caminho, a senda do fio da navalha. Excluindo cuidadosamente todo o pseudopietismo e vão palavrório insubstancial de conversa ambígua, definitivamente resolvi combinar teoria e prática. Sem prostituir a inteligência ao ouro, preferi, certamente, prosternar-me humildemente ante o demiurgo criador do universo. Riquíssima fonte inesgotável de esplendores deliciosos encontrei, gozoso, nas magníficas obras de Krumheller, Hartmann, Eliphas Levi, Steiner, Max Endel, etc., etc., etc. Sem verboreia alguma, seriamente, sinceramente, declaro enfaticamente que por aquela época da minha atual existência, estudei ordenadamente toda a biblioteca rosa crucista. Com ânsias infinitas buscava no caminho um viandante que possuísse algum bálsamo precioso para sanar meu dolorido coração. Sofria espantosamente e clamava na solidão, invocando os santos mestres da grande loja branca. O grande Kabir Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Em nome disso que é o real, declaro o seguinte: cumprindo com os ensinamentos do Evangelho cristão, pedi e me foi dado, busquei e achei, bati e me foi aberto. Em se tratando de estudos tão longos e complexos como são esses dos Rosa Cruzes, é inquestionável que o temário de modo algum caberia dentro do estreito limite do presente capítulo. Por isso eu me limitarei a sintetizar e concluir. Chakra frontal. Desenvolve-se com a entonação da vogal I. Assim, I. Faculdade, clarividência. Chakra laríngeo. Desenvolve-se cantando a vogal I. Assim, Faculdade, ouvido mágico. Chakra cardíaco. Desenvolve-se vocalizando a letra O. Assim, O. Faculdades, intuição, desdobramentos astrais, etc., etc. Chakra umbilical. Desenvolve-se entoando a vogal U. Assim, Faculdade, telepatia. Chakras pulmonares. Desenvolvem-se cantando a letra A. Assim, A. Faculdade, recordação de existências anteriores. E o A é a ordem das vogais. Com estas letras são formados todos os mantras. Dizia o Dr. Krumheller que 1 hora diária de vocalização era melhor que ler 1 milhão de livros de pseudo-esoterismo e pseudo-ocultismo. Eu, então, inalava com avidez suprema o prana cristônico, o alento vital das montanhas e logo exalava lentamente, fazendo ressoar a correspondente vogal. Manifesto para maior clareza que cada vogal ia precedida de uma inalação e só ressoava ao exalar. É óbvio que inalava pelas fossas nasais e que exalava pela boca. Resultados concretos. Todos os meus chakras astrais, ou centros magnéticos, intensificaram sua atividade vibratória, rotando positivamente da esquerda para a direita, como os ponteiros de um relógio visto não de lado senão de frente. Exercícios retrospectivos. Com muita didática, ensinou-nos o professor certo exercício retrospectivo maravilhoso. Aconselhou-nos jamais nos mover no leito no instante do despertar, explicando-nos que com tal movimento se agita o corpo astral e se perdem as lembranças.
É inquestionável que durante as horas do sono, as almas humanas viajam fora do corpo físico. O importante é não esquecer nossas experiências íntimas ao regressar ao corpo. Indicou-nos praticar, nesse preciso momento, um exercício retrospectivo com o inteligente propósito de recordar fatos, ocorrências e lugares visitados em sonhos. Resultados. Declaro solenemente que tal exercício psíquico me resultou assombroso, porque minhas lembranças fizeram-se mais vívidas, intensas e profundas. De acordo com as instruções do professor, diariamente, preferivelmente ao sair do sol, comodamente me sentava numa deliciosa poltrona com o rosto voltado para o oriente. Imaginava então, de forma extraordinária, uma gigantesca cruz dourada que do leste do mundo, e tendo o astro-rei por centro básico, lançava raios divinos que, depois de atravessar o infinito espaço, penetravam dentro de meu plexo solar. Encantava-me combinar inteligentemente tal exercício com a entonação mântrica da vogal U, prolongando o som como é devido. Produziu-se o insólito despertar de meu olho telepático, situado, como já dissemos, na região do umbigo, e tornei-me extraordinariamente hipersensível. Como tal chakra magnético possui assombrosos funcionalismos, como esse de atrair e acumular a energia radiante do globo solar, é óbvio que por tal motivo, minhas flores de lótus ou rodas astrais puderam receber maiores cargas eletromagnéticas que intensificaram mais a radioatividade vibratória. Resulta muito oportuno, nestes momentos, recordar aos nossos amados leitores que o plexo solar abastece, com suas radiações solares, todos os chakras do organismo humano. Indubitavelmente e sem exagero algum, é-me dado por certa ênfase para asseverar solenemente que cada um dos meus chakras astrais se desenvolveu extraordinariamente, intensificando-se por esse motivo as percepções de tipo clarividente, clareaudiente, etc., etc., etc. Pouco antes de me retirar daquela benemérita instituição, clamou aquele professor, dizendo que nenhum dos aqui presentes se atreva a se autoqualificar de Rosa Cruz, porque todos nós não somos senão simples aspirantes a Rosa Cruzes. E logo acrescentou com grande solenidade: Rosa Cruz é um Buda, um Jesus, um Moria, um KH, etc., etc., etc.